Paz do Senhor, irmãos. Ficamos aí uns dias sem gravação. O nosso irmão Manas teve uma carga de trabalho muito grande, não nos pôde assessorar, mas estamos voltando agora em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre meu desejo é compartilhar uma porção das Escrituras e algumas vezes, fatalmente, eu entrarei em assuntos que possa parecer que o alvo atacar alguém ou qualquer coisa nesse sentido, mas não é verdade. A ideia é dar ao irmão um pouco de materialidade para refletir sobre as coisas que estão acontecendo e que vivemos e assim por diante. Vou dar um simples exemplo. Nós que vivemos nestes anos, não é? Somos herdeiros de uma carga de informação e que fatalmente a grande maioria torna-se escravo desta carga de informação, tendo em vista que a própria informação tem o alvo de manipular ou de conduzir as pessoas para aquilo que eles julgam ser correto, ou razoável, ou sensato, ou verdadeiro. E isso eu digo não só no aspecto da religião, mas em todos os aspectos, né? E nós vemos um momento no mundo em que o mundo está indefinido, não é? Um grupo deseja se tornar, socialista, comunista, voltando na história e dizendo que aqueles que querem ser liberais é que são reacionários, quando na verdade reacionários são aqueles que querem refazer algo que já foi reprovado ou algo que não funciona. Aí não há ciência, aí não há inteligência, aí não há saber, aí há uma repetição tola, uma repetição infame. E por que então tantas pessoas que julgam-se sabedoras ou conhecedoras entram por esse caminho? Pela carga de informação que receberam, se tornaram escravas. Eu poderia dizer aqui que na religião não é diferente, e eu digo, inclusive, na religião chamada evangélica. Se você me perguntasse, você, afinal de contas, é o quê? Eu diria, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu não sou luterano, eu não sou puritano, eu não sou pentecostal, eu não sou nada. Eu sou discípulo de Jesus. O que quer dizer discípulo? Aluno de Jesus. Então, eu não sou aluno de Calvino, muito menos aluno de Armínio. Agora, é claro que, pelo fato deles terem usado a Bíblia e pregado a Bíblia, eles vão ter que ter alguma coisa de verdade, porque senão seriam declaradamente falsos profetas de saída. Mas porque usaram um pouco de verdade, parece ou transmite a ideia de que eles foram ou que eles são. Quando, na verdade, quando você vai pesquisar mais a miúdo a história, descobre que não é nada disso, que é uma farsa, que é uma manipulação terrível. E quem forma isso e quem pratica isso é a academia, isto é, as escolas, a faculdade, os seminários. Então você aprende o que eles julgam que é importante ou o que eles julgam que é verdade. E se você sair 1 milímetro fora da linha que eles estabeleceram, você será considerado uma pessoa não confiável, uma pessoa não boa para ser amigo, e você perceberá que perderá muita coisa, aparentemente. Então, por conforto, por segurança, por falta de conteúdo, não é? De entendimento, e eu não digo intelectual porque isso não resolve, mas de relacionamento com Deus e de conhecimento da Santa Bíblia, eles se adequam a essa estrutura e ficam, não é? E depois começam a defender os seus guetos, e defendem guetos. E como é que se defende os guetos? Atacando outros guetos, não é? É muito parecido com essa guerra de gangues, não é? que acontece no Rio de Janeiro,
Uma gangue invade o outro morro porque ela quer aquele morro também. A religião não usa as armas, não usa essa estratégia literal, mas o princípio é o mesmo, a ideia é a mesma. Então, se eu participo de um segmento que eu julgo ser muito culto, porque eu sou calvinista, então eu sou muito inteligente. Não, você não é inteligente. Inteligente é quem não é calvinista. Inteligente é quem não é arminiano. Inteligente é quem não é nada, é discípulo de Jesus. Porque você lê a Bíblia a partir de João. Não é? E, curiosamente, esse moço João, não diferente de Lutero, tem uma história horrorosa, uma história terrível. Consta que ele matou 58 pessoas em 4 anos, sendo ele uma espécie de governador da capital da Suíça, em nome de religião, em nome de Deus. E aí os seus idólatras, não é? Idólatras são aqueles que se declaram calvinistas, esses são idólatras, não é? E vão falar mal, por exemplo, sei lá, do católico que ama o Papa. Ora, eu acho mais razoável amar o Papa do que Calvino. Porque o Papa está vivo, você pode olhar para o Papa, pode pedir a bênção dele, mas João Calvino está morto, meu querido irmão, e não há nenhuma certeza de que ele herdou o reino dos céus. Eu, Horácio, tenho minhas dúvidas absolutas sobre isso, baseado nas Escrituras. Por quê? Bem, uma pessoa que matou 58 pessoas não pode ter Deus no coração. O que falam os seus defensores? Que não, você precisa compreender o momento. Não, você não adianta querer passar um pano. Não adianta. Quem é nascido de Deus tem o Espírito de Deus e a natureza de Deus. Isso quer dizer, os frutos do Espírito operam nele. Então, o fruto do Espírito não é homicídio. Não, é vida, é paz, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, não é? Então, quando uma pessoa olha para a história e vê que um certo líder que é assassino, que é um homicida, fez isso em nome de Deus, não há como eu dizer assim, não, ele era bom e errado são os árabes, não é? Errado são os muçulmanos que matam em nome de Alá. Não! A grande verdade é que faz mais senso, tem mais senso, faz mais sentido eu olhar para um muçulmano e vê-lo praticar o que eles chamam de justiça e de juízo sobre o que eles chamam de ímpio, do que para um cara que nem Calvino, que contra o Evangelho, contra tudo que a Bíblia diz, ele matava pessoas. E matava, sabe por quê? Porque pessoas não concordavam com a desgraça da doutrina dele. Não concordavam com o que ele dizia e ele ficava muito zangado. Ora, não é assim que se portou muito antes dele, mais de 1000 anos antes dele, porque Calvino foi aqui na Idade Média, 1600 e qualquer coisa, e o apóstolo Paulo, no começo do milênio passado, ou retrasado, perdão, e, ao contrário, as pessoas o perseguiam, se levantavam contra ele, e ele insistia, orava, expunha a própria vida para ver se de alguma maneira as pessoas eram alcançadas. Meu amigo, se você é calvinista, seja pelo menos honesto. Não dá para encarar Calvino. Não dá para encarar Calvino. Eu não vou nem entrar em discussão de doutrina dele, porque é louca. A doutrina do cara é maluca. Um certo rapaz calvinista, seminarista, esteve na nossa congregação e no final ele me procurou e falou assim, a sua exposição é calvinista. E eu falei, não, a minha exposição é bíblica. Não, mas Calvino pensava assim, olha, o que Calvino pensava não está me diz respeito. Para mim, tanto faz o que ele pensava, eu deixava de pensar. Eu quero saber o que a Bíblia diz para mim hoje, o que ela me fala hoje. Não é? Então, voltando lá. Você vai dizer assim, você está declarando uma jihad contra os calvinistas? Não, irmão, porque eles são praticamente mortos, não é?
Não há nada no meio deles, não acontece nada. Não, você não vai encontrar um testemunho. Você não vai encontrar ninguém dizendo que entrou endemoniado e foi liberto, ou que estava em estado terminal e o pastor com ousadia mandou o mal ir embora e a pessoa ser curada. Eles não creem nisso. Eles não acreditam nisso. Então, baseado nisso, eu quero ler um texto aqui, que se encontra aqui em João capítulo 7, e no verso 37 e 38. Vamos ver, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E disse isso ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Existe muita coisa aqui nesse texto, mas não vou entrar em todos os aspectos que são importantes. Por exemplo, o Espírito Santo só se derrama, é um princípio, e se o reino de Deus não é estabelecido por regrinhas, que a religião determina, mas por princípios. E um dos princípios é, para que o Espírito Santo de Deus se derrame, tem que haver glorificação de Jesus. Por isso que nos cultos chamados das igrejas pentecostais, o Espírito Santo de Deus se derrama com mais facilidade, porque eles glorificam a Jesus de maneira espontânea. Coisa que essas igrejas históricas, calvinistas e arminianas, eles seguem esses homens, por isso são travados, eles não conseguem ter culto interativo. O culto deles é um culto romano. Quer dizer, o pastor lá comanda tudo e o povo só ouve. O povo não presta culto, o povo ele é como um telespectador ou um participante de um show de teatro. Porque ele ouve alguém cantar, ele ouve alguém falar, ele ouve a exposição bíblica e o máximo que ele fala é amém. E se você levantar sua mão e falar glória a Deus, todo mundo leva para a tua cara. Hoje até melhorou um pouquinho, eles até batem palma, ficam de pé e alguma coisa assim. Porque eles abominavam tudo isso. Isso é a prova de que eles não têm convicção alguma de que aquilo de fato seja assim. Isso é uma tradição. Não tem nada da Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz exatamente o oposto. Diz para nós entrarmos com alegria, com brados de vitória. Brados são gritos, não é? Diz que para entrar na presença do Senhor tem que ser com hinos de louvor. Então o culto não deveria começar com oração, o culto deve começar com louvor, pelo que a Bíblia diz. Muito bem. Mas voltando aqui ao que nós estamos falando. Jesus falou o seguinte, olha, quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura. Então, o que quer dizer como diz a Escritura? Eu quero ser bem direto, simples. O problema que se tem hoje é que se juntou um monte de doutores e montuou-se, a Bíblia usa essa expressão, montuou um monte de doutores, catedráticos, que são mortos, não é? E o máximo que eles podem fazer é criar um clube social em que as pessoas se sentem bem por participarem daquilo, mas não há vida. Não há vida. Não há vida porque eles não entendem essa vida, não é? Um rapaz esteve aqui no final do ano e ele saiu aqui de São Paulo e foi para o interior e ele está numa igreja calvinista. E ele foi falar a um dos meus obreiros que ele estava aprendendo muitas coisas com catedrático, mas ele não falou a mim. Eu perguntaria, então me diga, o que foi que você aprendeu com os catedráticos que você não sabia? Ou você, e se ele ouvir, você sabe que é você. Ou você era um tolo, não é? Ou você era um tolo antes, ou você é um tolo agora. Porque você dizia que era Deus antes. E não era, então você era um tolo. Ou você é um tolo agora, dizendo que é Deus agora, porque antes não era. Um dos dois tempos você tem que ser tolo, não é? Eu digo isso pelo seguinte, porque eu tenho um irmão, amigo, pastor, ele saiu da nossa congregação e foi para uma igreja
fundamentalista. E os irmãos o amaram. E eu não estou aqui dizendo que eles não são irmãos. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é de vida, de crer em Jesus como diz as Escrituras. Aleluia! É essa a diferença. Então ele saiu e ele foi para esse lugar. E aí o pastor, muito gentil, muito amável, perguntou a eles, depois de um tempo, já que ele dava um bom testemunho, a família dele congregando, uma família equilibrada, ele é um homem honrado. Perguntou a ele se ele não queria membrar-se naquela igreja. Ele falou assim para aquele pastor: pastor, não posso membrar-me a esta congregação porque eu sou batizado no Espírito Santo e falo novas línguas e vocês combatem isso. Aí o pastor parece que me falou alguma coisa assim: não, mas o irmão pode deixar isso para lá. Ele falou: não, eu não deixo isso para lá. Isso é meu. Essa experiência ninguém me tira. Aleluia. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Você consegue tirar qualquer coisa, mas você não consegue tirar a experiência do ser batizado com o Espírito Santo daquele que de fato foi. Quem de fato foi batizado, não estou dizendo que simulou ou enganadamente pensou ser. Eu estou dizendo que de fato foi. Só sabe o que é isso quem recebeu. Então você que não sabe, você que não recebeu, você tem que ficar calado, porque você não tem a menor ideia do que é. Então fique calado, você não sabe. Você está achando que a tua faculdade vai te dar capacidade? Porque você aprendeu de outro incrédulo que leva para outro incrédulo e assim vai de incrédulo a incrédulo? Não tem jeito, não tem jeito. Então Jesus falou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ser, do seu ventre. Bem, rios de água viva, a Bíblia fala que é do Espírito. Mas a Bíblia me ensina que as palavras são espírito e vida. E quando nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras, o que é que de fato eu deito sobre a pessoa que está perto de mim? A palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Mas não a palavra de Deus de um evangelho calvinista. Deus me livre dessa desgraça. Eles falam de graça, mas isso é uma desgraça. Deus me livre. Sabe-se que há muitos homicídios entre eles, porque nem eles sabem se estão salvos ou não. Porque como eles vão saber se são de fato predestinados? Não é? É muito louco, a coisa é muito louca, mas tudo bem. Então, eles não conseguem crer e por isso não há vida, não há vida. Então Jesus falou assim: olha, se você crer como diz as Escrituras, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Irmãos, ouçam, eu não sou amigo, quer dizer, não sou inimigo, quer dizer, eu não tenho contato com esses irmãos, não sou do ministério deles, não faço as mesmas coisas, enfim, não comungo com algumas coisas, ponto. Mas não adianta você combater Valdemiro. Eu fui viajar para Israel e no nosso grupo tinha um irmão, um advogado, e curiosamente, ele sendo um advogado, era um homem insensato. Ele dizia mal do Valdemiro, chamando o Valdemiro de ladrão, e Edir Macedo de ladrão, e todo mundo era ladrão para ele. E ninguém perguntou se ele, de fato, ele pessoalmente era ladrão, porque um advogado não é lá muito correto, muitas vezes em seus negócios. E eu sei porque eu trabalhei na OAB Seção São Paulo e eu fui uma das pessoas responsáveis em estabelecer os processos de clientes contra os advogados fraudulentos. Então, o que eu conheço de fraude de advogados processados pela OAB, que normalmente o conselheiro da ordem não define, nada, o presidente da OAB também, de cada lugar também não resolve, sempre há um corporativismo, mas tudo bem. Então, alguns sofrem pena, mas é quando a coisa é muito rasgada. Então, ele dizia que Valdemiro era ladrão. Querido irmão, ouça, há uma certa inveja desse povo contra Valdemiro. Mas eu vou fazer uma confissão a vocês.
Se é uma pessoa que não pode falar mal de Valdemiro, essa pessoa se chama Pastor Horácio. Eu vou dizer por quê. Lá no começo de 70, eu orava assim, Deus, eu vou dizer por que eu orava assim. Eu lia os livros americanos, as biografias de missionários, livros maravilhosos, e tudo que eu lia era americano, e Deus só usava americano. Só americano, e tudo era americano. Meu Deus, T.L. Osborne era americano, Rex Hammer era americano, Jim Swagger era americano, todo mundo era americano. Meu Deus, só tem americano, Pat Robertson era americano. Meu Jesus, só tem americano. E eu orava assim, Deus. E aqui com todo respeito e carinho, mas é verdade, ao apóstolo Valdemiro, levanta um negrão no Brasil, porque 80% do nosso povo é negro. Levanta um negrão. Mas não levanta um negrão ajeitado, não. Levanta um negão feio. Era isso que eu dizia, feio. E que ele seja muito feio. Me perdoe a família. Que ele seja muito feio, apesar que eu acho ele feio mesmo, né? Eu acho ele feio, mas eu te amo. Levanta um negrão que todo mundo ao olhar não consiga ver nada. Porque aí terão que dar glória a Deus. E, de repente, vem surgindo esse moço chamado Valdemiro. Irmão, se você não tem alegria das milhares e milhares de vidas que vão ouvir o Evangelho e participam, tem alguma coisa estranha com você. Não é normal eu não ter alegria que a igreja presbiteriana não cresça. Eu quero me alegrar com o crescimento da igreja presbiteriana. Eu quero me alegrar com o crescimento da igreja batista. O que eu disse aqui não anula o fato de eu reconhecê-los como meus irmãos em Cristo. É um assunto de família, a gente lava roupa suja em casa. E se tiver que dar umas pancadas, a gente dá. Só que, não, olha, amado, não convém. Não, convém sim, convém nós tratarmos essas coisas sem essa capa horrorosa, não é? Do politicamente correto, não é? Da pessoa polidinha, ela vai escondendo. Quando ela sai das reuniões, não é? Ela vai falar mal. Aquele imbecil, aquele ignorante e tal. Fala na frente. Fala na frente da pessoa. Porque tem que chegar a um denominador comum. Então, falam mal do Valdemiro, falam mal do Edir Macedo, falam mal do Soares, falam mal desse Agenor Duque, mal do Silas Malafaia. Tem um pastor aí, Paulo Júnior, se não me engano, ele fala mal. Ô Paulo Júnior, prega o evangelho, menino. Você vai aonde? Jesus jamais te mandou. Aí ele fala assim, e surgirão falsos profetas, e ele cita o nome dos irmãos. Ô menino, para com isso, rapaz. Você precisa crescer e nascer outra vez para poder chegar perto desses homens aí, rapaz. Misericórdia. Quem te fez o dono da verdade? Você tem tanta bobagem que você prega, que você chegou a dizer que o anticristo vai destruir a igreja. Está lá na internet. Quer dizer, Jesus mentiu. Porque o Espírito Santo, segundo vocês, vai deixar a igreja. Porque, segundo vocês, quem resiste o diabo é o Espírito Santo. Eu queria que você me mostrasse isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que quem resiste o diabo é a igreja. Resisti, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Sou eu e você que devemos resistir ao diabo, não é o Espírito Santo, não. Ele deu poder à igreja para fazê-lo. Não, o Espírito Santo é Deus. É o Todo-Poderoso. Então, segundo você diz aí, eu espero que você ouça isso, você disse que o Espírito Santo vai deixar a igreja. E que nós vamos ser destruídos pelo anticristo da tribulação. A tua igreja pode ser. A do Cordeiro não. Porque você está dizendo que Jesus é mentiroso. Essa é a tua doutrina. Você está acusando o meu Salvador de mentiroso. Por quê? Porque Jesus falou assim, eis que estou convosco até uma semana antes do fim. Não, ele foi muito claro. Ele falou, estou convosco todos os dias. Isso quer dizer, não haverá um dia sequer que a igreja esteja na terra sem o Espírito Santo.
Então, vocês vão dizendo coisas e vão acusar os demais e se acham os donos da grande doutrina. É por isso que ninguém é curado no vosso meio. É por isso que tem muito suicídio no vosso meio. E está comum agora, não é? Você vê comunidades independentes e tal, pastores se suicidando. Se você se aproximar deles, vão ver a doutrina que eles estão seguindo. Não é a doutrina do Evangelho. Porque o Evangelho dá ousadia. O Evangelho estabelece a gente, não é? É a doutrina de qualquer um desses doidos que vocês criaram aí. Doidos. Tem uma idolatria. Vocês são idólatras. Vocês são adoradores de comedores de feijão. Não é? Homens que na história, é ridícula a história dos caras, mas vocês querem endeusar a figura. Não é? Por quê? Porque vocês querem ser alguma coisa socialmente, seja em Deus. Então, a pergunta, voltando aqui ao texto. Se eu crer em Jesus, como diz as Escrituras, eu deitarei a Bíblia, eu deitarei palavras de verdade, e as pessoas que me ouvirem serão alcançadas com vida. Então, ouça, aí chega um pregadorzinho, que ninguém gosta porque ele não tem nenhum princípio exegético que a academia diz que é correto, a hermenêutica dele pode ser flutuante, o entendimento escatológico dele não está de acordo com o seu, e ele não é um bom orador, e ele funga, e ele erra no português, e zazazá. Eu não sei se eu choro ou dou risada de vocês. Eu acho que eu faço os dois. Então, surge um desse daí. E ele fala, meu amigo, minha amiga, quinta-feira agora, eu estarei no lugar tal, e eu estarei diante do meu Deus, e você venha com a tua família com problema que Jesus vai te curar. E vocês acham errado? É verdade. É a fé do cara, você não tem fé para fazer isso, então fica no seu mausoléu. Eles têm fé para fazer e fazem. Tá certo? É simples assim. Por isso que as pessoas que vão se multiplicando, porque deita água viva. Então, para resumir essa coisa, Jesus falou assim, olha, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, ele fala, em meu nome curarão os enfermos. Vocês fazem isso? Não. Então por que estão acusando quem faz? Em meu nome expulsarão demônios. Vocês fazem isso? Não. Então, mas acusam quem faz. O problema é que vocês não creem no Evangelho. Que vocês não creem em Jesus como diz a Escritura. Vocês creem em Jesus como diz Calvino. Vocês creem em Jesus como diz Armínio. Ou Lutero. Ou John Wesley. Ou qualquer outro. Quando nós temos que ser discípulos de Jesus, de Yeshua, de Yahshua, ou de Yahushua HaMashiach, como queira, nós temos que ler a Santa Bíblia. Não, mas olha, essa ideia de que Calvino interpretava, ela é diabólica, ela é romana. Essa ideia vem de dentro de Roma, que diz que só é possível interpretar quem for padre ou papa. Vocês não são diferentes em nada e acusam os católicos, falam mal dos católicos. Como se os católicos, honestamente, eu entendo que os católicos são muito superiores a vocês. Porque eles são o que são. Vocês são uma cópia muito ruim e se esconde atrás de uma chamada reforma. Ele diz assim, não, a graça reformada, eu não quero saber de graça reformada coisa nenhuma, rapaz. Eu quero saber da graça genuína. Reformado basta meu carro mesmo, caminhão velho. Nada que é reformado é bom. Já ficou ruim, já envelheceu, foi reformado. O que eu quero é a genuína palavra, é o evangelho genuíno do meu Salvador Jesus Cristo. Sem a interferência minha ou de Calvino, de quem quer que seja. Eu quero ser discípulo de Jesus. É difícil para você entender isso. E Jesus diz que se eu crer nele, eu farei as obras que ele faz. E alguém fala assim, ninguém jamais fez isso. Fizemos. Você está muito enganado a esse respeito. A igreja, como um todo,
tem feito muito mais obras do que o Salvador, porque ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, e nós estamos aqui com 2000 anos de história, pregando este evangelho glorioso. E olha, ei, vou dizer uma coisa a vocês, o mundo não foi alcançado pelos calvinistas, não. Não, não foi, não. Não foi alcançado pelos tradicionais. A verdade é que agora vocês querem, de alguma maneira, arrancar vidas, não é? Dos segmentos. Por que você fala mal do Silas Malafaia, por exemplo? Só tem um motivo, para arrancar pessoas de lá. Porque você tem inveja dele. É simples assim. Você pode ficar magoado, joga no chão, rola aí, ó. Mas é isso aí. Tá entendendo? Então, se você perguntar, mas você gosta do Silas? Gostar ou não gostar, não vem ao caso. Agora, eu fico feliz quando na tua igreja vidas se decidem. Eu fico feliz quando na igreja do apóstolo Valdemiro vidas se convertem. Eu fico feliz que as vidas estão se convertendo e crendo em Jesus para ir para o céu. É tão lindo isso. Então o que interessa, não, mas olha, ele põe o copo de água sobre o rádio. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não tenho uma procuração para ser defensor deles, não, mas ouça. Você pode me explicar a doutrina? Você pode me mostrar na Bíblia a doutrina que os apóstolos ensinaram sobre colocar as pessoas no meio da rua para que a sombra de Pedro passasse? Você consegue fazer isso? Não, né? Tá. Você consegue me mostrar a doutrina na Bíblia que diz que pegue a roupa dos servos de Deus e coloque sobre os enfermos, como Paulo fazia? Você consegue? Não, né? Porque não tem. Tá bom. Então, por que os apóstolos não combatiam aquilo? O que é isso aí? Porque quem definia isso era a fé das pessoas. Então, se uma pessoa dissesse, se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, ou no tizi-tizi de Yeshua, eu serei salvo, eu serei curada. Olha, aquela mulher cometeu crimes, ela não podia fazer nada disso. Tocar num homem, estar no meio da cidade, falar com a multidão, e depois em um rabino. Ela deveria ser apedrejada, mas contra toda a estrutura religiosa, ela falou assim, se eu tocar, não foi uma doutrina que a curou, foi a fé que ela estabeleceu em contato com a pessoa de Jesus. Então, se uma pessoa diz assim, eu creio que se eu for na sexta-feira e o pastor fulano, o apóstolo fulano orar por mim, eu serei curado, ela será curada sim. E você não tem nada a ver com isso. E você não pode mudar isso. Essa é a bronca de vocês. Porque as pessoas são curadas aos montes, aleluia. São libertadas aos montes e vocês não conseguem fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Se aparecer um demônio aí, ô pastor, aquele pastor tem uma barba, sei lá, parece que todos eles gostam de barba. Se aparecer um demônio aí, tu vai tomar um chocolate. Eu conheço vocês. Não é a primeira vez, nem a segunda que eu vejo. Vocês vão correr para o gabinete. Vão chamar um psiquiatra. Vão dizer que é psicológico. Vocês não têm nenhum discernimento, mas querem ser mestres. Para você, querido irmão em Cristo, que crê, como diz as Escrituras, eu quero crer como diz as Escrituras. A Bíblia diz assim, que quem crê, curarão os enfermos. Então, irmãos, curar enfermo não é para o apóstolo Valdemiro, é para todo crente que crê. Expulsar demônios não é para o missionário Davi Miranda, é para todo crente que crê. Então, se você crê, faça a obra de Deus. Quando você for numa casa, visitar uma família, num hospital, não vá lá com essa conversa de tradicional, não. Vamos orar, sabe? A medicina tem muitos recursos, né? Rapaz, sai para lá, diabo, em nome de Jesus. Você pregue a palavra de Deus. Eu vim aqui em nome de Jesus. E o meu Deus, segundo a sua palavra e segundo a minha fé, vai curar você hoje. Aí o irmão diz assim, e se não acontecer? Não vá não, você é incrédulo, você não crê na palavra de Deus, você não entende isso.
Eu diria para você, primeiro receba o Espírito Santo, que provavelmente você nunca teve. Você pensa que tem. Alguém criou uma regrinha e falou, olha, o Espírito Santo você recebe quando você crê. A pergunta é, e muitos me dirão, mas Senhor, e não receberam o Espírito Santo, e eles creram. E aí? E crê até o diabo crer. Então, olha, melhor você sair dessa caixa de religião e entrar no Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho de poder, o Evangelho de vitória. Aí o irmão fala assim, o irmão só prega prosperidade. O que é que você quer que ele prega? Derrota? Eu não prego essa prosperidade do dá 10, recebe 100. Mas diga para mim que a prosperidade não é uma promessa bíblica? É sim, senhor. É sim, senhor. Está escrito na Bíblia. É para nós. O povo de Israel tem prosperado nesses últimos tempos por causa da bênção de Deus. Aqui, resumindo, para nós não delongarmos. Eu nem sei quanto tempo tem nesse vídeo, mas também se você ficar cansado, desliga aí também, tá bom? É curioso que os calvinistas diziam que Deus rejeitou Israel e criaram uma doutrina diabólica chamada doutrina da substituição. Porque até 1948 Israel realmente não tinha a menor ideia de que ele voltaria a ser. Porque eles são incrédulos, eles não conseguem crer nas promessas, eles só creem no tal do João, brother. Então quando chega em 48, Israel volta a existir. E agora eles têm que adequar. Então estou vendo pastor aí presbiteriano, calvinista aí, querendo, não é bem nem lá, nem aqui, é uma discussão milenar. Não é não. A Bíblia não tem discussão milenar. A Bíblia ou você crê nela ou você se perturba aí com essa discussão. Porque quem está caminhando, crendo, anda seguro. Aleluia, anda seguro. Então, eles disseram que Israel tinha sido rejeitado e que a igreja era. Quando chega em 48, Israel volta a existir. Agora eles têm que correr e adaptar toda a teologia deles. Têm que adaptar toda a escatologia. E agora eles criaram uma outra. Não tem milênio, porque não tem milênio. Então o profeta Ezequiel se joga fora, porque aquele templo lá, que vai sair águas vivas de baixo, vai ser agora, segundo eles. Nós estamos no fim da história. O mundo está em polvorosa. Tudo que Jesus falou que aconteceria como sinal da sua vinda está aí diante de nós. E você ainda acha que tem 1000 anos pela frente, porque até agora não aconteceu nada do que vocês dizem. Nada. Agora vocês estão esperando o anticristo. Eu não. Eu estou esperando o arrebatamento. Não, Jesus não vem, não. É eu que vou. Eu vou para a glória. Eu vou para a glória. Então, a esse respeito, há um monte de pastor aí. Eu queria saber como explicar a ressurreição. Teve um moço aí, você é muito esperto, né? Como explicar a ressurreição a respeito se os que morrem nos precedem, como então? Leia Apocalipse com atenção e você verá 2 grupos. Um grupo em que as almas estão debaixo do trono. Enquanto que o mar de vidro, leia lá, talvez você consiga entender. O mar de vidro, que é a igreja do capítulo 4, que vai ser glorificada e está misturado com fogo, está de um lado e há uma divisão e um outro grupo. Vocês, por certo, não percebem isso porque precisa do Espírito Santo e o coração aberto. Então, minha recomendação é, pare de querer ser professor e vai buscar Deus. Primeiro receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu desejo que isso aconteça. Eu desejo que Lula se converta. Eu desejo, a pessoa que beleza, Lula chorando, falar assim, olha, eu conheci Jesus, ele mudou minha vida. E tem um monte de gente que quer ver o Lula desgraçado. Eu quero ver o Lula salvo. Eu não tenho nada contra o Lula. Não é? Eu tenho contra o comunismo, tenho. Eu sou anticomunista. Eu sou anticomunista até o dente. Entendeu? Mas eu quero que o Lula seja abençoado. Ah, sim. A Gleisi Hoffmann, rapaz, a mulher dura, rapaz, de engolir. A mulher é muito antipática. Mas eu quero que ela seja salva. Não, você pode... eu conheço o irmão que fala assim, misericórdia, irmão. Misericórdia, está amarrado. Isso tem que queimar no inferno. Não. Jesus não morreu para que ninguém fosse ao inferno. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Calvinista não crê nisso, anula. Esquece, calvinista, vocês não participam da salvação como nós cremos, a graça de Deus que salva quem quiser.
Quem quiser, venha a mim e beba. Não é não? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Ou vinde a mim, vós todos que sois eleitos. É muito louco, irmão. Deixa para lá. Irmão, que você creia no poder de Deus, que você creia na Bíblia, que você creia nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, no profecia, na visão, porque é real. Eita que é real e é glorioso. Agora, se a pessoa não crê, meu amigo, continua arrastando o seu sepulcro aí, o seu caixão. Continua arrastando o seu velório aí, porque é velório. Não há esperança. A pessoa chega na igreja, chega um moço na nossa igreja, ele estava com AIDS. E ele foi numa igreja dessa calvinista. E ele chegou, pastor, eu sou... hoje tem que falar homossexual, né? Eu sou homossexual, não é? Na minha época tinha outro nome. Homossexual, e eu queria que o senhor orasse por mim. Será que Deus tem poder de me curar? O pastor falou assim, não, Jesus não cura essas coisas. Verdade. O senhor vá no médico. Ele falou, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Pois não. E ele ficou naquele lugar, acho que uns 2 meses, não aguentou. Foi bater na nossa congregação. Chegou lá e falou assim, pastor, assim. Eu falei, meu amigo, se você crê, é agora. Ele falou, eu creio. Eu orei por ele, ele foi curado. O Gilberto foi curado. Foi batizado, serviu a Deus. Já morreu, já partiu para a eternidade. Partiu sadio, partiu bem. E sem AIDS. E por que ele partiu? Porque tem pessoas que precisam ser recolhidas, irmãos, entenda. Tem pessoas que não conseguem suportar a própria realidade da vida. Então Deus, por sua bondade, recolhe. É simples assim. Então, ele falava para mim assim, puxa, pastor, eu fui numa igreja e me disseram que eu tinha que ir no psicólogo, no médico, fazer exames, e eu cheguei aqui e o senhor falou assim, se o senhor crê, você vai ser curado agora, porque Jesus é real. E ele foi curado. Eu não sou nada especial, não sou nada bom, eu só creio como das Escrituras. Então, se você não crê, não reclame. Mas você que está aí com problema, creia. Creia em nome de Jesus. Creia de todo o coração. Creia. Vou dar um testemunho a você. Minha esposa Batista. E eu até brinco com ela, falo assim, uma vez Batista, sempre Batista, Batista é duro de encarar, uma vez Batista, Batista até morrer. Estou brincando, mas eu brinco com a minha esposa. E ela, Batista, nascida, filha de fundador de igreja, missionário, ela fez todos os processos, que é muito próximo da maçonaria, daquela coisa da escola bíblica dominical, e lá vai ela, e casou-se comigo. Eu, pentecostal das Assembleias de Deus. Eita glória! Então, aconteceu que minha esposa ficou com câncer no útero. E eu não orava por ela, não orava assim, quer dizer, eu não ordenava que o mal saísse, nem nada, porque ela ficou escondendo em parte, então não sabia de fato o que era. E nós tínhamos, eu sou de família italiana, e a nona, minha avó, Dona Antonieta, ela nos deu um rádio. Muito pobre, pobre, não tinha um rádio, meu irmão. Ela me deu um rádio da marca Delta. Irmão, tinha rádio bom, rádio ruim, rádio horroroso, rádio ruim demais e tinha o Delta. Era o que eu tinha. E ele só pegava uma rádio. A rádio era a Rádio Morada do Sol. Acho que era Morada do Sol. Não, era lá Morada do Sol, uma coisa assim. Era a rádio do missionário Davi Miranda. E minha esposa, Batistona, ouvia as pessoas dando testemunho. Eu, missionário, botei o copo de água e orei, aleluia, e fui curada. E é um testemunho mais extraordinário que o outro. Minha mulher falou assim um dia para Deus, Senhor Deus, eu não entendo, eu sou tua serva, tenho 2 faculdades, sou uma mulher lúcida, conheço a doutrina, e bababá, e eu oro, e nada. E essas mulheres chegam na igreja ontem e recebem esses milagres. E sabe qual foi a resposta de Deus? Cri, nada. Ela, no dia seguinte, falou assim, eu vou fazer o seguinte. Ela não falou para ninguém. Pegou um copo de água, colocou em cima do rádio. Agora você imagina uma batistona, 2 faculdades, professora, musicista.
que falava outro idioma. Agora, faz tanto tempo que ela não fala mais que o francês dela atrofiou. E aí, simplesmente, ela põe um copo de água sobre o rádio. E aí o missionário, agora vamos orar nesta hora, ó Deus. E acabou a oração, beba, amado irmão, com fé, e receba o teu... E ela bebeu. Ela bebeu a água. Creia se você quiser, filho. Ela foi curada, totalmente curada. Ela foi no médico fazer os exames, ela ia extrair o útero, não ia poder ter mais filho, e nós tivemos 2 filhos depois disso. E minha mulher vive até hoje com o útero sadio. Aí você me diz assim, Deus não faz isso? O que é que Deus não faz? O que você diz que Ele não faz? O que você... Não é não. É melhor crer na Bíblia. Então, você que está doente, marido no alcoolismo, você que o filho está desandando, creia. Diga ao teu filho palavras de bênção. Diga a bênção que ele é. Não fica, ai, só Deus na causa. Deus fala assim, eu não. Você que faz aí. Irmão, ouça, eu estou dizendo que a Bíblia diz que se nós crermos em Jesus, como diz as Escrituras, e a Bíblia diz que Ele nos deu poder para expulsar demônios, curar enfermos, falar em novas línguas, falar em novas línguas, falar em novas línguas, falar em novas línguas. Foi Ele que falou. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua vida. Que você se disponha a crer. Saia dessa loucura de intelectualismo e de academia. Essas pessoas estão mortas. E o que eles têm a apresentar é isso, é morte na panela, é fonte de águas amargas, não há vida, há uma canseira, há uma liturgia cansativa, sem Deus. Quando você vai na reunião deles é uma exposição acadêmica, é pior que o discurso da Vera, como é o nome da juíza Vera Weber. Lembra do discurso para o voto lá do Lula, aquela coisa de 3 horas, aquela chatice. É aquilo ali, é aquilo ali. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele porque ele é Deus. Agora, onde você estiver, aí mesmo. Faça isso. Faça isso. Dobre o teu joelho, fale com Deus, sente no seu sofá, vá a um banheiro, se encosta e fala, Deus, se isso é verdade, eis-me aqui, muda a minha história. Por certo isso vai acontecer. Deus te abençoe. Se vê na próxima, em nome de Jesus. Amém, Jesus.